Boa noite, minha Paraíba. Estamos ao vivo, começando aqui mais um Frente a Frente para você que está sempre ligado na programação da sua TV Arapuã. Olha só, historicamente, os presidentes e ex-presidentes da Assembleia Legislativa da Paraíba vão parar no mandato de deputado federal. Foi assim com o Carlos Dunga, foi assim com o Gilvan Freire, foi assim com o Hinaldo Leitão, foi assim com o Rômulo Gouveia, saudoso Rômulo Gouveia, foi assim com o deputado Gervásio Maia, dentre tantos outros que viraram presidente da Assembleia e depois foram para a Câmara Federal. No caso da presidência da Câmara Municipal de João Pessoa, não é bem assim. Historicamente, nas últimas décadas, os ex-presidentes da Câmara Municipal de João Pessoa ficaram por lá mesmo, como mandato de vereador na Câmara aqui da capital. Seria um demérito para os vereadores aqui de João Pessoa, mas o nosso convidado de hoje não quer repetir esse roteiro. Ele quer furar essa bolha, deixando aí, fechando o seu ciclo na Câmara e na presidência da Câmara Municipal de João Pessoa e quer aí alçar outros voos na política, quem sabe em Brasília. Eu estou falando do atual presidente da Câmara aqui da capital, o vereador Dinho Dowsley, que é o nosso convidado para bater um papo hoje à noite sobre a atuação da Câmara Municipal aqui em João Pessoa e também sobre o cenário político e o que é que ele pretende para as eleições de 2026. Você não pode perder essa conversa, que começa agora, o Frente a Frente, está no ar. Boa noite, presidente Dinho Dowsley. Obrigado pela sua presença aqui, ao vivo, aqui no Frente a Frente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a Torres aí, a todo o sistema Arapuã aí, Band, né? E aí, nessa casa aqui, mais uma vez. E para mim é muito orgulho aí nesse programa, no dia de hoje aí, tá podendo aí fazer parte aí dessa entrevista aí com esse nosso craque, o índio, como eu chamo carinhosamente, é o Torres. Obrigado. Por falar aí, você já começou puxando apelidos, né? Esse Dinho é de família? Ou foi o saudoso Rômulo Gouveia que lhe colocou aí com esse apelido? De onde é que veio esse Dinho? O seu nome é José Dowsley. Valdir José Dowsley. Então, quero crer que o Dinho veio do Valdir, mas quem foi que cravou isso? Não, o Dinho foi de infância mesmo. Dinho e Júnior. É Arthur Dowsley Júnior e Dinho, carinhosamente, minha mãe, os pais, a família, Dinho, bonitinho, gordinho e tal. E aí ficou o Dinho. Ao longo desse tempo. E aí, vamos lá, quem lhe conheceu a partir de agora, quem lhe conheceu, ouviu falar em você, ouviu você na presidência da Câmara, para puxar um pouco da sua história, o seu pé na política foi com o saudoso Rômulo Gouveia, para a gente entender, presidente, essa história, você era assessor, como é que um assessor chega aonde você tem chegado e quer alçar outros voos aí, como é que foi essa história lá atrás com o Rômulo? Eu militei na política estudantil, né? Eu entrei... Onde? Colégio, CA, que eu fui presidente do... Aqui em João Pessoa? Foi, colégio CA, colégio QI, ganhei a gincana naquela época e a gente, 15, 16 anos de idade, já militava na política, fui presidente de sala de colégio, depois fui presidente do Grêmio Estudantil. Ah, você tinha Ganhei aquelas gincanas, o CA naquela época ganhou para todos os colégios de João Pessoa, disputando com PhD, com o Maricha, com o Pio Décimo, com o Raoni era no Pio Décimo, era várias disputas lá. Naquela época, ganhei para presidente de sala para Ranieri Paulino. Olha aí. Minha primeira disputa política. Hoje suplente de deputado federal, foi deputado estadual. Isso, né? Fomos presidente de sala, candidato eu e ele. E aí, naquela época, eu me elegi presidente de sala e começou o movimento estudantil. E aí, assim foi, vários estudavam lá. Ranieri está hoje em Brasília, é um sinal? Eu digo a ele que primeira disputa minha política foi presidente de sala e ganhei para Ranieri lá. A gente estudou junto, fomos contemporâneos de colégio na época e tenho um carinho muito grande por ele. E a turma do CA, um abraço à turma do CA. Ainda faço parte Central lá... de aulas, né? Central de aulas. Ainda faço parte do grupo do CA, tem os amigos que se vê todo ano e tal. Farrapei esse ano no encontro, até por conta da política mesmo. Em dezembro, eu ainda na disputa de presidente da Câmara,
Mas a gente nunca perdeu o vínculo estudantil. Mas aí então você tem uma história desse movimento estudantil e da política muito antes de Rômulo. Porque até muita gente também que ele conheceu disse, não, ele era assessor de Rômulo e foi para a política. Não é bem assim. Não. Já foi esse movimento que ele levou para isso? Como de foi? lá eu fui ser presidente. Na verdade, eu fazia parte do grupo das eleições de Cícero Lucena, MDB. Aí da chapa, eu fui do MDB jovem. Olha aí. Na verdade, PMDB jovem. Nos anos no final de 90 ou no começo? Já 91, no 92, certo. 93, 94, todas aquela eleição a gente já militou. Eu militei já naquela do Grêmio Estudantil. Eu me lembro, inclusive, quando Evásio Bezerra foi presidente do MDB. Sim. E aí era Rodrigo Paulo Neto, era o Baldo, era vários que já militavam na Força Jovem de Cícero. Certo. Naquela época, 96, ali me lembro como se fosse hoje, no CA, a Casa de Josauro era próxima lá, e eu já fazia parte dessa chapa do PMDB Jovem. O ex-vereador Josauro Paulo Neto. Isso. Fiz parte, inclusive, da militância lá do PMDB Jovem de Cícero, 96, e na sua reeleição em 2000, que aí foi quando o Evásio foi presidente, conduzido para a presidência. Da Câmara. E aí participei. Naquela época eu já militava porque eu já fui ali da Força Jovem de Rui Carneiro e Zé Aldemir, para deputado federal naquela época. Também militava já ali do PMDB, também que Zé Aldemir foi do PMDB na época, foi candidato a deputado federal. De lá eu já tinha uma relação com o Rômulo Gouveia e aí, quando o Rômulo se elegeu em 98, em 99 já fui ser assessor de Rômulo na Assembleia Legislativa. O presidente era Nominante Diniz. Nominante Diniz. Fui nomeado, inclusive, por Nominante Diniz. Na época, e eu entrei jovem ali na Assembleia. Me lembro que Bosquinho era assessor de Domiciano Cabral e outros que eu tive a relação política naquela época. E foi o primeiro mandato de Rômulo Gouveia como deputado, primeiro né? mandato de Rômulo. Ele como vereador da Câmara de Presidente da Câmara de Campinas, se elegeu deputado estadual em 1998 e eu já o acompanhava na época e fui ser assessor dele em 99, assim que ele assumiu a Assembleia Legislativa. Ô presidente, agora por mais que você já tinha antes, né, militado na política estudantil e também partidária, na Força Jovem do MDB, ter convivido com Rômulo Gouveia, quanto tempo? Basicamente, né? De 12 anos, 13 anos de idade até há 6 anos atrás, a gente... uma convivência. Uma grande escola. Aí, foi uma grande escola. E minha mãe, eu digo que é parente, né? Porque Eva casou, na época, minha mãe, Hermano Toscano, inclusive Toscano de Moura, chefe de gabinete de Rômulo na época, eles foram padrinho de casamento. A Eva casou com um vestido de noiva de minha mãe. Olha aí. Então a gente tem uma história, Eva Gouveia, Rômulo, de pequeno. Então era a família. Rômulo a gente acompanhou desde a época da merenda escolar, em Campina Grande, quando eu morei lá. E quando eu vim em 90 para cá, a gente nunca perdeu essa ligação. Pelo contrário, já em 2022, quando o Cássio se elegeu governador, o Rômulo foi ser presidente da Assembleia, aí ele me convidou para eu ser o presidente na verdade, ser o chefe de gabinete da presidência da Assembleia. Assumindo o lugar de Nilo Feitosa e Ramalho Leite, que era quem fazia a assessoria para Gervásio Maia. Inclusive. Não, figura, todos dois. Ramalho, inclusive, hoje presidente da Associação Paraibana de Ramalho está na Ramalho Leite, Ramalho né? Leite. Ele está na associação... De literatura... Teve até emendas para lá, para a associação dele. Mas a gente nunca perdeu o contato. Cultura, na literatura, inclusive, Ramalho Leite. Isso. Então é importantíssimo, assim, a experiência que eu tive com esses gigantes, né, da política da época de lá para cá, eu passei por todos... Você lembra de alguma coisa de Rômulo Gouveia? Rômulo Gouveia é uma figura que ainda hoje em Brasília, as pessoas lembram dele, né? Lembram da figura que ele era um expansivo, né? Atencioso ao máximo, né? Tinha ali incansavelmente trabalhando, né? Incansavelmente trabalhando. Você lembra de algumas coisas que marcaram na sua
enfim, convivência com ele? Lembra o título de cidadão pessoense. Inclusive, na época, proposto por mim, mas, na verdade, o vereador Amadeu Rodrigues, né, que entregou. Eu não era vereador naquela época, eu era assessor de Amadeu. Então, na política, eu tenho dois padrinhos. Amadeu Rodrigues, né, que foi vereador, e Rômulo. Eu já era assessor de Amadeu na Câmara Municipal. Quando ele sugeriu... Na verdade, aí João Gonçalves sai da Câmara Municipal e assume a Assembleia Legislativa no mandato de Cássio, primeiro mandato de Cássio, e Amadeu assume a titularidade de vereador. E aí eu já acompanhando Amadeu no projeto político. Amadeu não foi para a reeleição, e aí, naquela época, propôs o título de cidadão pessoense a Rômulo. O Rômulo, naquela época, extremamente satisfeito com a honraria e tudo, e foi a minha propositura, na verdade. Na verdade, quem entregou foi eu. Amadeu saiu do mandato, né? Não foi para a reeleição. Eu assumi em 2004 o cargo de vereador, e quem entregou foi, aí na época de a gente entregar esse título a Rômulo, com aquela sua humildade e a gratidão pela essa honraria, ele em 2006, só em João Pessoa, teve quase 7 mil votos para deputado federal. Então, assim, ele, aquele marco dele, aquela história ali, está guardada. Rômulo era aquele político que tinha uma memória de elefante, que conhecia todos pelo nome, e ele disse que quem ensinou a ele foi Vital do Rego pai e Ronaldo Cunha Lima. Ele tinha uma memória de... Cravar nome, ele chegava a pegar as pessoas e perguntava, e fulano de tal, Dona Terezinha, e cadê seu Raimundo? Ele sabia pelos nomes e os apelidos. E isso foi da época que ele foi do Clube de Mães, né, em Campina Grande, né? Como é que pode? O cara era tão bom que era presidente do Clube de Mães. Vamos ter uma história com Dona Glória e de Campina Grande, mas eu acho que a humildade dele era formidável. Aquele político que fizeram e jogaram a forma fora. Ele era fora da curva. Eu ia perguntar sobre isso. Faltam Rômulos Gouveia hoje. E você hoje? Novinho lá na Assembleia, né, Torres? Me lembro, inclusive, de você, na época, você fazendo jornalismo lá, né? Cobrindo lá o comitê de imprensa lá da Assembleia, e via você novinho lá. Que lição ele deixou mais, assim, se você pudesse marcar? Essa aqui eu aprendi com ele. Rapaz, a humildade dele, a humildade de Rômulo atendia todos, ligava, era um político que dava retorno, você mandava, às vezes de madrugada chegava uma mensagem dele. Ô, Dausley, olha, eu tô viajando, mas segunda eu tô aí pra gente comer a caldeirada. Ele gostava. Ele gostava da caldeirada. Às vezes você ligava pra ele, deputado, vamos almoçar? Ele disse, vamos, deixa eu terminar de almoçar. E às vezes ele ligava, ô, Dausley, eu tô aqui na Rússia, que tá um frio danado, que eu vim, o comitê me mandou aqui pra representar aquele negócio todo, né? Eu digo isso que era aquela voz dele simpática que ele tinha, mas a humildade de Rômulo era fora de sério. Ele... Em poucos momentos eu vi Rômulo perder assim a paciência. Só se pisasse no calo mesmo dele. Mas ele tinha uma paciência de gigante e atendia. E não tinha horário para trabalhar não, viu? Ele, às vezes, eu ficava com ele na Assembleia até meia-noite, ele despachando lá. Rômulo vai dar meia-noite e o gabinete aberto lá e ele atendendo e despachando. Certamente também é uma lição de que a política, no mandato político, você não pertence a si mesmo, pertence um pouco mais aos outros. Agora, essa história da humildade tem uma coisa interessante, porque eu poderia lhe perguntar como muita gente acompanha a gente na política, acompanha os mandatos da política, e assessor, trabalha com política e tal, e às vezes até sonha em ter um próprio mandato, sonha em ser ele próprio. Você é a história do assessor que virou e chegou onde chegou, está no seu terceiro mandato de presidente de Câmara Municipal de João Pessoa, numa capital, no sexto mandato de vereador, com projeções para cima a partir de 2026. Por que você diz, então, para quem trabalha na política hoje, para quem é assessor, porque você é a história do assessor que chegou onde chegou, é um bom caminho para se aprender, mas é preciso ter humildade. Não, humildade. Lá na Assembleia mesmo, ele tratava todos os... Me lembro quando o Rômulo assumiu o governo do Estado, Cássio viajou, e aí o vice também, na época, era Laura Emília. Viajou, e ele, na mesma hora, o líder da oposição era Vitalzinho, o ministro Vital do Rego. E eu, na Granja, recebi ele lá, e ele foi fazer questão de cumprimentar Rômulo como governador lá na Granja.
E João Gonçalves, naqueles despachos até mais tarde, dizia: Rômulo, vamos embora, que aqui na granja, quando dá de noite, tem umas visitas aqui não inesperadas. Ele disse: não, aqui a gente está aqui para trabalhar. E ficava até a madrugada lá, trabalhando. E Rômulo, eu até brinco que ele, no período que ele passou ali, 15 dias governador, ele visitou mais municípios do que Laura Emília como vice. Ele visitou 20, 30 municípios, foi uma correria danada, era avião para cá, avião para lá, e o pessoal da percussão, da assessoria, era carro para um lado, carro para o outro. Eu conheci tantos municípios daquela época, com ele, em 15 dias com ele, que eu conheci, rodei quase a Paraíba toda. Bom, isso vai lhe ajudar, quer dizer, na verdade, você esperou o seu momento de ser eleito propriamente, né, vereador de João Pessoa, mas está tendo a compreensão que está um ciclo encerrando na Câmara Municipal ali de João Pessoa. Chegou sua hora de também dar esse voo maior, é isso? Torres, eu participei da mesa de Durval Ferreira, eu participei da mesa de Marco Vinícius, a de Corujinha eu não participei, mas... Todos os ex-presidentes. Fui secretário, fui primeiro secretário, fui terceiro secretário, eu relatei o orçamento por 8 vezes aqui dessa cidade. Fui da CCJ, fui presidente do CCJ. Eu acho que meu ciclo está encerrando lá naquela casa, porque 6 mandatos de vereadores, aí ao término do meu mandato, 24 anos na casa de Napoleão Laureano, eu acho que eu já contribuí bastante para aquela casa, encerrando esse ciclo, dando oportunidade para que outros vereadores, inclusive sangue novo, venha para ali revigorar ali o parlamento. Eu acho que eu já contribuí bastante para aquela casa, inclusive agora com novos projetos, entregando uma casa nova também, tá entendendo? Eu consegui enxugar a Câmara Municipal de João Pessoa em quase R$200 mil mês, que é o valor das prestações que a gente já está pagando do empréstimo, porque, diga-se de passagem, o prédio novo que está sendo construído é com o próprio orçamento da Câmara. A gente fez um empréstimo para adiantar o valor da obra, mas a ser pago por várias parcelas. Então, eu economizei o dinheiro do erário para pagar essas parcelas. Então, assim, um prédio novo com 33 gabinetes, com reuso da água, com energia solar, com tudo, e no centro histórico, que é a nossa bandeira, não só minha, mas de alguns vereadores, na Rua das Trincheiras, 2 ruínas que estavam abandonadas ali, que a gente conseguiu, através do IFAEP, a autorização da construção, e ali reformar aquele prédio que estava acabado, tombado, para preservar a história de João Pessoa ali, com o moderno. Você olhando ali para o Rio São João, lá para trás, você vê uma imagem que eu tenho, é negócio de cinema. Você na quinta laje, que é a sexta, em cima, você vê ali o Rio São João todo, um pôr do sol ali, é negócio para cinema. Esse novo projeto, acho que a gente tem imagens aí, não sei se a gente tem imagens, a produção tem imagens aí, porque seria a nova Câmara, você falou em 33 gabinetes, só tem já projetando mas só temos 29 vereadores. Mas daqui a pouco a gente vai atingir 1 milhão de habitantes e vai subir também o número de vereadores no parlamento. Eu acho que você está projetando já, essas são imagens do projeto aí da Câmara Nova, né? Com 33 gabinetes. Aí eu estou lhe perguntando, por que 33? Tem 29? Ô Torres, às vezes assume um suplente, às vezes o vereador que está no mandato se afasta para uma secretaria e a Câmara sempre teve uma dificuldade de gabinetes. Agora mesmo eu cedi o meu gabinete para um vereador que chegou. Mas você está falando que há previsão de realmente aumentar o número de vereadores? Com certeza. A Câmara já era para ter aumentado. Ainda no seu mandato? Não na minha presidência. Mas no próximo pleito, talvez João Pessoa já ultrapassou aí a casa do... Já ultrapassou 850 mil. Isso. E aí com 1 milhão, naturalmente vai aumentar mais 2 vereadores, vai para 31. E aí... O que é que vai fazer? Aí vai outra reforma, outro gabinete. Eu tô fazendo uma Câmara estruturada para justamente... Estou fazendo um prédio adaptado, inclusive, para necessidade de deficiência física. Hoje você vê na Assembleia, Cida tem uma dificuldade de locomoção lá, porque ela não está... Lá vai ter plataforma já adaptada, inclusive, para o uso do parlamento para pessoas com dificuldade, com necessidade, que precisam. A gente tem que projetar uma coisa para frente. A João Pessoa já vai atingir 1 milhão de habitantes. E como é que vai ser para frente? Tá entendendo? Então, já é uma reserva técnica da ampliação, porque esse prédio vai ficar para a história. E se você vê
a imagem de lá da última laje para o Rio São João, um pôr do sol dali. Uma mudança no projeto, que não é uma mudança, é uma adaptação. Um paredão que tem lá na frente do prédio, porque ele é todo steel frame e tem as esquadrias de vidro, né? Vai ter um paredão lá que a gente vai usar esse paredão para prestigiar o artista da terra, fazer um painel lá dessa imagem aí, Torres, que isso aí é uma foto, nosso querido Aulenildo, né? Que ele tem uma... Isso é a visão... Essa é a visão de lá, do prédio lá em cima, para o Rio São João. Então, assim, essa imagem aí, a gente colocar num paredão lá na frente da Câmara Municipal, feita pelo artista da terra. E valorizando, uma região que precisa para virar valorizada. Um ponto turístico, para o turista que passar lá, ir lá tirar uma foto, ver o prédio e a história da nossa cidade que começa aí. Agora, presidente, valorizar o centro histórico. Agora, presidente, para além do debate estrutural da Câmara Municipal de João Pessoa, deixa eu lhe fazer uma pergunta, inclusive com base nessa história do crescimento da nossa cidade. A cidade está crescendo com todas as vantagens que isso reflete, né, que isso sugere, mas também com todos os desafios que isso sugere. O que é que, se um cidadão parar aí para perguntar, o que é que a Câmara Municipal de João Pessoa tem feito para entender, para ajudar nesse crescimento de João Pessoa, do ponto de vista de segurança pública, de mobilidade urbana, de atendimento de saúde, de abusos do ponto de vista de preços, de valores praticados aqui na capital? Ou seja, a Câmara está, de fato, efetivamente antenada, o que é que se pode dizer, com os desafios da nova João Pessoa? Fizemos isso agora, recentemente, no novo plano diretor, que há 15 anos não se votava nesta casa, ampliando e projetando a cidade para o crescimento. Inclusive aprovando também a desapropriação do Aeroclube, que era uma área ali que estava engessada por conta do aeroporto que existia ali, né? Para aeronave de pequeno porte, mas o bairro do Bessa não expandia, não se construía devido àquele raio lá de permissão de construção naquele equipamento. Então agora hoje vai ter um parque lá, que é o Parque José Maranhão, né? Que vai ser um parque para a população e aquela área ali agora que vai se valorizar com vias novas, inclusive para o trânsito também, através do empréstimo que a gente conseguiu um recurso da agência francesa. Eu viajei, inclusive tive a oportunidade com o Cícero, tanto na Espanha como na França, de mais de 56 milhões de euros para um equipamento que vai ser instalado aqui nos corredores com 4 novas estruturas de corredores com ônibus, com terminais, 4 terminais novos para interligar esses bairros e o corredor com ônibus, inclusive elétricos, 60 ônibus elétricos para estar dentro dessa mobilidade urbana para o avanço da cidade. A gente tem que projetar a cidade para receber esses 1 milhão de habitantes que estamos próximos. Agora, uma Câmara majoritariamente aliada à gestão, ela não fica um tanto quanto mais limitada no seu papel de fiscalização, de cobrança? A população bate lá na porta da Câmara, mas a maioria é ligada ao prefeito Cícero e a Câmara, de certa forma, fica um pouco mais recatada em relação à gestão municipal? Olha, são 29 vereadores, mas próprios vereadores da base, cada um tem um pensamento, cada um tem uma forma, na verdade, administrar contraria interesses. Lógico que tem vereadores que têm um pensamento, tem outro, mas o que a gestão faz? Dialoga. É a vantagem do governo de Cícero. Os projetos que chegam lá, a gente monta as comissões e discute com a própria oposição, que fez parte, inclusive, do plano diretor. O vereador Marcos Henrique fez audiência na Universidade Federal, dialogou, discutiu. Lógico que todos os pensamentos dele não foram possíveis de ser aproveitados, mas eu digo que ali 70%, 80% do que foi proposto, inclusive pela Universidade Federal, pelo Minha Jampa, foi absolvido pelo relator, o vereador Damásio, para a mudança do plano diretor. A gente tem que projetar uma cidade justamente para isso, para que acolha o turista que está vindo. Pra você ter ideia, são quase 16 mil leitos novos sendo construídos na cidade de João Pessoa. Sim. A gente precisa ter essa estrutura para receber esses turistas. Inclusive, projeto de lei que o próprio governo talvez não queira absorver, mas ali, às vezes, até a própria oposição
coloca ali uma posição que eu acho que traz de benefício também para absorver, o governo absorver. Então a gente precisa comprar essas ideias. Por exemplo, um movimento que tem em João Pessoa hoje, que é o movimento chamado Esgotei, que fica avaliando ali a questão de esgoto na orla, na praia. A Câmara abraça isso ou não quer abraçar? Críticas construtivas que o governo precisa absorver, e inclusive com debates, tanto na Câmara como na Assembleia Legislativa que houve. Nós nunca deixamos de receber qualquer tipo de protesto ou representantes lá, desde que seja da forma ordeira. Eu acho que isso é a diferença da Câmara, do diálogo. E o governo do prefeito Cícero tem dialogado, tem discutido. Quando chega a polêmica lá, a gente discute. Eu acho que a gente não pode sair daquele quadrado ali e a gente tem que ter uma visão maior. Deixa eu lhe falar sobre 2 projetos polêmicos, inclusive, que estão lá na Câmara hoje. Um deles é do vereador Guga Move Jampa, vereador eleito agora, que está querendo proibir celulares nas unidades hospitalares aqui da capital, o uso de celulares por parte dos profissionais e colocar ponto nos PSFs para os médicos, inclusive para que eles possam bater esse ponto de 2 em 2 horas. O que é que o presidente Dinho acha disso? Querer não é poder, Torres. Todo mundo tem o direito de legislar e fiscalizar, mas existe uma CCJ que o projeto tem que ser avaliado e muitos projetos de a gente no parlamento precisa da constitucionalidade do projeto. Você acha que esse projeto cheira a inconstitucionalidade? Eu não tenho dúvida. Olha aí. Eu não tenho dúvida. Se tivesse martelo, a gente dava uma martelada agora do Arapuã Verdade. Não, até porque eu já tive a oportunidade, inclusive vou conversar com o vereador que eu tenho o maior respeito, e a gente querer muitas coisas por parte da administração. Você não pode impor, porque aí o legislativo não tem esse poder de impor. Trata-se do executivo que tem que, junto com o diálogo, junto com o parlamento, discutir. Mas aí a inconstitucionalidade de vício diretamente nessa. Pode ser que o vereador, como existe há muitos anos, aquele projeto de gratuidade em estacionamento. Isso já está pelo Supremo decidido. O terreno que é próprio. Propriedade privada. Propriedade privada. E aí cabe ao executivo. Inclusive, talvez o vereador seria melhor ele propor uma audiência pública para discutir junto com o CRM, com os profissionais da saúde, para tentar um diálogo melhor. Porém, respeito. Eu acho Mas você sugere a retirada do projeto e uma conversa para a construção de um desenho melhor em relação a isso. Eu sugiro que o vereador faça em forma de indicação. Certo. Porque aí não seria prejudicada a proposta dele e chegar num denominador comum. Talvez numa posição ali que seja mais adequada. Mas da forma que ele apresentou, eu, pela experiência, eu acho que o projeto é inconstitucional. Não criticando a proposta de cada um parlamentar ali, tem o direito de legislar e fiscalizar, mas ela vai de encontro porque quem pode falar sobre essa administração, principalmente na área de saúde e educação, é o executivo. Você acha que tem um vício de origem, então? Tem. O projeto tem um vício de origem. Tem. Agora, no mérito, você acha que ele exagerou em algumas dessas exigências? Para mim fica difícil, até porque eu não voto. Mas opina. Eu posso dar conselho. Eu acho que o vereador Guga tem as boas intenções, tá entendendo? E aí de dialogar, de discutir, mas de sugerir. Talvez ali eu não quero criticar, até porque um vereador do meu partido, que eu tenho o maior carinho, um respeito, veio dos movimentos sociais ali, culturais. O vereador Guga é um vereador que já tinha uma certa experiência no executivo, que talvez ele agora no legislativo vai passar por algumas adaptações. E aí eu acho que é a democracia, é o parlamento, cada um tem a sua maneira de expressar. Bom, o outro projeto, que também aí gera um certo debate, é do vereador João Almeida, que está no projeto, defendendo que pelo menos o bloco As Muriçocas do Miramar tenham a liberdade de estender a descida ali do bloco até às 4 horas da manhã. Existe um TAC junto com o Ministério Público, a Prefeitura e outras entidades que toda o folia de rua e outros blocos de pré-carnaval, a Muriçocas não está no folia de rua, sejam
até 2 da manhã. O vereador está dizendo que o patrimônio material, muriçocas muito grande, vários trios, já chegou a colocar mais de quase 30 trios, né, ali na avenida. Hoje só tem 6 trios por causa do horário. Se estende até 4 da manhã. O que é que você acha disso? Eu acho que a gente devia antecipar. Carnaval na Bahia hoje, Torres. Em Salvador, Salvador, você antecipa, até porque também tem crianças ali que moram naquela região. E você estender até 4 horas da manhã, quem mora ali no Cabo Branco ali é problemático, inclusive para os moradores que estão lá. Então, se você conseguisse antecipar... Colocar no final de tarde mesmo. E colocar no final da tarde ali, a partir... Aí você já direcionava o trânsito para outras vias ali, fazia uma acomodação e tal... E com o cadastro dos moradores que estão lá, né, naquele perímetro. E aí você antecipar o carnaval. O carnaval de Salvador começa a partir de 2 horas da tarde, meio-dia já começa, para a festa terminar ali entre 10, 11, aí meia-noite ali encerra. Eu acho o de Olinda, idem, né? Também o de Olinda dia, né? também, tá entendendo? Eu sou mais da conciliação. Você estender a 4 horas da manhã, aí tem mais 1 hora ali para dispersão, até 5 horas da manhã. Eu acho que o horário aí seria impossível para ter 2 horas da manhã já é um sacrifício grande. Eu acho que o Ministério Público, existe esse taque aí, eu acho que não concordaria, mas eu sou da tese de antecipar em vez de se estender. Eu acho que, até porque é um perímetro pequeno só, você coloca ali do Posto Freeway até o Busto Tamandaré, dentro daquela limitação ali, você antecipasse, eu acho que seria mais viável. E você teve essa conversa com o vereador João Almeida, a mesma conversa ou não? Não. Vou procurar, inclusive, saber. Ele apresentou agora recentemente, né? Isso. Ainda deve estar em tramitação para ir para as comissões para se resolver essa questão. Por falar no vereador João Almeida, ele ficou contra a sua reeleição. Aliás, não só ficou contra a sua reeleição, quanto o PDT, o partido dele, entrou uma ação no STF, no Supremo, falando da inconstitucionalidade da sua reeleição para esse terceiro mandato aí de presidente da Câmara de João Pessoa. Antes da gente debater o mérito dessa história, como é que você recebeu de alguns vereadores que ficaram contrários à sua reeleição nesse sentido? Eles estão no seu caderninho aí de vingança lá na frente? Nada. Ou de vingança no presente? Isso é passado, querido. Dinho Dowsley não tem mágoa. Meu coração é coração de mãe. Sempre cabe mais um. Eu acho que foi uma disputa que registraram uma chapa com 6 vereadores. Depois, no final, teve um vereador, Edmilson, que ainda, inclusive, votou em mim. E aí, 5 vereadores apenas discordaram dos 24. Eu acho que a maioria vence. Essa é a forma republicana e o parlamento é isso. Tá? Vão ficar no gabinete sem banheiro? Não. Não, pelo contrário, vão receber um prédio novo com um gabinete. A Câmara foi construída na década de 70 para 12 vereadores. Agora vai ter um parlamento à altura para receber. Todos os gabinetes serão iguais, inclusive. Não tem isso, não. Pelo contrário. Eu acho que essa disputa já passou. Quanto à decisão do STF... Você está tranquilo? Não tem mais nenhum problema? Ou ainda tem um fantasma rondando? Torres, um marco temporal estabelecido pelo o STF é muito claro. Do dia 7 de janeiro de 2021 para trás, zerou os mandatos. Então, eu fui beneficiado com o meu primeiro mandato de vereador. Então, eu estou agora no terceiro, sendo o segundo e último. Então, isso já é decisão. Supremo Tribunal Federal, com a decisão, inclusive, agora recente de Flávio Dino, acompanhando a decisão do marco temporal. Foi criado, inclusive, um marco temporal e é uma súmula vinculante. Uma decisão agora recente, inclusive, de Gilmar Mendes, dando também a garantia do marco temporal. Então, 300 câmaras no país já fizeram. Aqui na Paraíba, mais de 30. E a Assembleia de Pernambuco, a Assembleia Legislativa, enfim. Não é uma decisão a ser tomada de Dinho, é uma decisão a nível Brasil. Então, o recurso que o PDT tá aí criando, isso já está decidido. Então, eu estou tranquilo quanto a isso. Para mim, a questão da eleição da mesa é passado. Eu não faço política vendo o retrovisor. Eu olho o futuro. Agora, sou movido por gestos. Os gestos terão gestos. Para agora? Com certeza. É o parlamento. E desses 5 aí, alguém já deu gestos
Mas... Tranquilo, todos, com o maior respeito. E conversei recentemente agora num evento sábado com o vereador Bosquinho, Corujinha. O próprio João Almeida tem um contato todos os dias na Câmara. O próprio Fábio Carneiro estava no evento também com o Bosquinho sábado. E a gente não tem dificuldade, não. Estamos dialogando e terão um tratamento da forma dos outros vereadores também, sem problema. Eu estou ali para administrar os 28 vereadores, comigo 29. E passado, para mim, agora é o futuro. Bom, a gente falou um pouco da sua trajetória toda para chegar na política, para cumprir, chegar como vereador da Câmara, cumprir esses mandatos todos de vereador, assumir a presidência da Câmara, nesse caso pela terceira vez, mas a política também é feita de rosas e feitas de espinhos. E aí você teve um percalço no final do ano passado, logo depois da eleição, com a operação da Polícia Federal, sob a acusação de que você fez coação violenta de eleitores, envolvimento com traficantes votando e controlando espaços para o voto em Dinho. Eu queria saber como é que você recebeu isso na sua história, Dinho? Assim, como foram esses dias para você do ponto de vista da própria operação e também dessa própria discussão jurídica, se você está tranquilo em relação a isso? Para mim foi uma surpresa e você me dá uma oportunidade, inclusive, de talvez dar a satisfação aos nossos eleitores, a 9.397 votos de pessoas que saíram no domingo da eleição e foram ali depositar meu nome na urna. Então, quase 10 mil pessoas foram naquele domingo votar em mim. Então, primeiro, eu quero dizer que sou muito grato a essa expressiva votação. Só para você ter ideia, a minha diferença para o vereador Guga foi 800 e poucos, 900 votos, e para a vereadora Jailma Guerreira, que teve uma votação excepcional, a segunda colocada, 600 votos, 700 votos. Então, assim, eu me sinto ali entre os mais votados, quase 10 mil votos nessa cidade. Você sabe que você ter sufrágio de voto. Sim. É um trabalho que eu não sou de família política, foi construído hoje com os milhões de amigos que Dinho tem hoje. Então, para mim, me dá uma oportunidade de esclarecer. Fui surpreso, porque se você dá acusação ali que colocam, no bairro lá que me acusam... Bairro São José. Bairro São José. Na urna do bairro do João Agripino, eu tirei 0 voto, que é uma urna dentro do bairro. E a outra em Manaíra, eu tive quase 200 votos. Se você colocar a proporção de 9.400 votos que eu tive, não dá nem 1% da minha votação. Dá frações. Certo. Então, outra que me surpreende é o outro bairro do Alto do Mateus, que eu tive 95 votos na eleição passada e nessa 105. Que eu não tenho contato com ninguém. Eu tenho uma família lá, visitei uma vez o bairro lá, e mesmo assim essa família que me acompanha há 4, 5 mandatos. E são pessoas de bem, não são pessoas aí que estão levantando suspeita. Segundo, fui afastado do mandato, que fui eleito pela população e eleito pelos vereadores, e fui afastado de um dia para o outro, tanto do meu mandato, que era eletivo, como também o mandato de presidente da Câmara, que, graças a Deus, com 48 horas, o tribunal me referendou com 7 votos a 0. Para voltar. Inclusive a presidência votando que só votaria em caso de empate. Então, você achou violento isso? E tem as medidas cautelares também, tornozeleira eletrônica. Então, não, como é que foi isso pessoalmente para você? Aí, depois de 1 hora dessa busca e apreensão, que não encontraram nada, eu dei o meu telefone e a senha. E aí, 1 hora depois, chega 6 cautelares, além de me afastando do mandato, com essas cautelares. Isso é o extremo. Que, graças a Deus, e pela corte, por unanimidade também, caíram todas as cautelares e eu estou aí e nem indiciamento houve. Então, assim, eu fico muito triste pela brutalidade que existiu, porém confiando na justiça. De onde é que você acha que... Por que é que chegaram a Dinho? Qual foi onde é que tem esse bracinho de ter levado... Acho que é a minha ligação com Cícero, que é pública e notória, com o prefeito Cícero, que estava sendo ali alvo de várias denúncias, que aí, dentro do período eleitoral, ele se surpreendeu, chegando até ao caso de prisão de sua esposa, que aí a população o referendou, inclusive,
a maior votação, inclusive no segundo turno, que eu fui excluído do segundo turno praticamente, né? Eu não pude nem sair de casa, porque eu estava dentro de uma das cautelares era não ter contato. Voltei para o meu mandato com 48 horas depois e 18 dias depois as cautelares caíram. Então, acredite na justiça, Torres. Fora esse episódio que existiu, procure aí no meu Serasa. Nunca houve nada que desabonasse a minha pessoa, a minha atitude, as minhas prestações de conta em dia, dentro dos limites prudenciais, tratando o erário e o poder público com o maior carinho, com o maior zelo, inclusive dito pelo Tribunal de Contas. Então, minha vida está aí. Eu não tenho mancha na vida pública. Tirando esse episódio, que para mim foi muito triste, mas me conforta que eu tive 24 votos dentro do parlamento que confiaram na minha pessoa. Então, para mim, isso aí, a minha responsabilidade agora é dobrada. Tá entendendo? E você também não se desestimulou com política? De forma nenhuma. Eu acho que a gente está na vida pública para encarar os fatos. E aí, pelo contrário, me fortaleceu. Porque até nas dificuldades a gente encontra caminhos. E aí, reflexão, saber quem são seus amigos na hora nesse problema que a gente passa. Teve gente que se afastou? Naturalmente. Como teve outros que me surpreenderam, que foram fazer visita na minha casa, que eu pensei que nunca iriam lá. E aí é onde a gente tem a surpresa de dizer que a gente tem pessoas do bem nos incentivando a isso. Então, eu não tinha dúvida da minha inocência e do meu caráter e da minha conduta ilibada na política até hoje, dentro desses 20 e tantos anos de política. Porém, é isso que eu estou dizendo, a minha missão na Câmara Municipal de João Pessoa, ela começou lá atrás, em 2004, e vai encerrar agora, dentro desses 2 anos, porque eu pretendo aí a vereador a não ser mais. Eu tenho mais 4 anos de mandato aí, mas para vereador eu acho que eu já contribuí o bastante na vida pública. E agora me dá aí a oportunidade de eu tentar outros voos. Você é candidato a deputado estadual ou tem aí uma outra possibilidade? Tem uma informação de que Kassab, Gilberto Kassab, presidente do partido que mais elegeu prefeito agora, inclusive nas eleições, está querendo Dinho como candidato a deputado federal pelo PSD. Você confirma isso aqui hoje à noite? Não, convite eu tive. O presidente Kassab, eu montei esse partido com o Rômulo Gouveia lá atrás, quando ele era prefeito de São Paulo. Então tive a oportunidade de acompanhar e ajudar a Rômulo para construir esse partido. Então eu tenho essa ligação. E o ministro Kassab é um gentleman, é um cara que... Ele é outro cara fora da curva, está em São Paulo hoje, 3 ministérios à frente do governo de Lula, Minas e Energia, Pesca e o Agro. É uma peça fundamental nisso. O partido PSD, quer fazer deputado federal. Porém, eu pertenço a um grupo político. E aí eu tenho um compromisso com o deputado federal Messinho. Então, tudo pode acontecer diante do cenário político. Mas Messinho quer ser senador, já tem essa informação. Se for, aí, Dausley, possa ser que vá trilhar aí desse caminho. Eu pertenço a um grupo... Até Kassab riu. Olha lá, ó. E ele fez o convite. Agora, eu preciso confidenciar também que eu tenho um convite do deputado Hugo Mota para ir para o Republicanos também. Olha aí. E você pode ser candidato pelo Republicanos. Não, aí tem a janela, né? Porque o deputado Adriano Galdino falou que o partido que tem 8 deputados estaduais, da bancada estadual, vai para 15, vai aumentar, vai ter filiação. Ele mencionou isso sexta-feira quando o Hugo Mota esteve aqui. Vai ter aumento da... Tive convite dele também, viu? Do próprio Adriano. Para poder ir para Republicanos. Eles, na verdade, eu tive uma conversa muito sincera. Eu pertenço a um grupo político. Se chama a senadora Daniela, que eu sou muito grato. Ela que me deu a legenda hoje em João Pessoa. Nós temos 2 vereadores com um suplente Pedro Cruz. Eu pertenço a um grupo político, tá? Presidente Arroz, inclusive, do município de João Pessoa. Eu não me elegi só. O PSD faltou 1000 votos para fazer 3 vereadores, entendeu? Então, isso demonstra a nossa expressiva votação que a gente teve no município de João Pessoa.
e pertenço a um grupo político que se chama Cícero Lucena, que eu sempre acompanhei desde a militância estudantil lá e presidente do PMDB jovem. E sempre acompanhei Cícero nos seus mandatos, 96 e 2000. Tanto é que eu me elegi na gestão dele, ele se despedindo da prefeitura, mas na sua gestão. Então, assim, pertence a esse grupo político. Para vereador, eu acho que a minha missão eu vou encerrar e tentar outro voo. Não sei qual será essa função. Se vai ser deputado estadual, que eu já tenho, hoje estou trabalhando numa base política, se vai ser deputado federal. Eu acompanho o grupo que se chama o governador João Azevedo, a senadora Daniela, Cícero e Messinho. Então, dentro dessa conjuntura, eu tenho aí convites do próprio republicano e o próprio Kassab para ir para uma deputância federal. Mas meu voo hoje está um voo de se despedir da Câmara Municipal, passando o bastão aí para outros vereadores. E aí, politicamente, eu acho que o mandato estadual é o mais razoável, mas depende do grupo político. Eu estou para somar e ajudar. Os quase 10 mil votos que tive em João Pessoa, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para tentar dobrar e aumentar essa votação em caso de uma campanha aí que se aproxima em 2026. A propósito de 2026 e a propósito de você ter mencionado aí algumas vezes o nome do prefeito Cícero Lucena, você está acompanhando o Cícero Lucena em algumas visitas fora de João Pessoa. Já estamos trabalhando. Eita, olha só, eu já ia fazer a pergunta, estão trabalhando para quê no caso de Cícero? Que defesa você faz do nome de Cícero? Qual é o tamanho de Cícero para 2026? O tamanho de Cícero vai depender do governador. Se o governador for candidato a senador e eu vejo esse desejo dele, o projeto de Cícero vai ter que ser adiado. Mas caso o governador fique no governo, Cícero é um potencial candidato a governo. Não tenho dúvida disso. Você acha que Cícero seria o melhor nome com o João no governo para apoiá-lo? Não só Cícero, tem outros nomes também, como Adriano Galdino, como Aguinaldo Ribeiro, como a própria senadora Daniela Ribeiro. É o grupo político. Mas você está andando com Cícero. Mas lógico, eu faço parte da base do prefeito. E inclusive alguns municípios que são do PSD. A exemplo de Jacaraú, que tivemos lá recentemente, que o prefeito faz parte da nossa legenda. E como é que foi a recepção? Já fomos a Mamanguape, já fomos a Jacaraú. Como é a recepção desses municípios do nome de Cícero para a candidatura ao governo? Cícero tem um nome estadualizado. Cícero já foi governador, Cícero já foi senador, Cícero já foi ministro. Cícero tem um nome estadualizado na Paraíba. É fácil. A gente chega nos municípios e... Prefeito, você está lembrado, você é governador aqui, entregou obra, fez pelo município. Então, ele é fácil, o nome de Cícero é conhecido na Paraíba. Mas, presidente, Cícero tem andado nesses municípios, tem andado e falando nisso? E vamos mais, não falando. Ele pertence também a um grupo político, ele está dentro do cenário do jogo. A reunião passada agora na Granja, foi sábado, não é isso? Está ali os caciques da política paraibana. Está ali Aguinaldo, está ali Adriano, está Cícero, está o governador. Saiu a informação de que ele teria colocado o Messinho na mesa como candidato ao Senado e Zé Fini. Não é bem isso? Não, isso vai ter que ser discutido. Vai depender do cenário. O comandante geral dessa situação é o governador. E aí, ele sendo candidato a Senado, uma vaga já está dele. A outra... Naturalmente, por isso a repercussão, ele sendo candidato a governador, naturalmente Lucas será o candidato ali dentro da conjuntura do grupo político. E aí vai ver se Adriano vai ser vice, se vier candidato a governo, quem tiver melhor dentro de pesquisas. E aí vai ter que criar uma regra ali dentro desse quadro. Agora, o governador é um forte candidato a Senado. Ele seria candidato. 8 anos naquele tapete azul, tá ali diferenciado com 81 parlamentares ali, de ex-governadores, governadores, senadores, enfim. Ele está dentro da conjuntura ali, e aí o governador é um potencial candidato a Senado. São 2 vagas. Então, tem que entender que a regra do jogo ali vai participar entre eles. E também não cabe dois Ribeiro na majoritária. E aí vai passar para o Daniela ou para o próprio Lucas, que vai ser governador.
O governador se afastando, Lucas tem a caneta. Ele disse isso, automaticamente. É automático. Agora, você acha Roberto que... Paulino, Em no 2002. afastamento de Maranhão, Roberto Paulino Em 2002. assumiu, foi candidato e disputou com Cássio. Sim. Agora, você acha que essa disposição de Cícero estaria disposto para fechar essa composição dele ser o candidato do grupo ao governo, de mudar até de partido, se filiar ao PSB, por exemplo? Aí tem que analisar essa conjuntura. É uma questão muito pessoal, se ele vai mudar de partido ou não. E aí ele está numa legenda forte no PP, que o próprio Agnaldo faz parte dela, e aí é uma conjuntura. Mas se fosse a regra de jogo, eu não veria dificuldade, porque Cícero milita muito bem na esquerda, e o PSB hoje é um partido de esquerda, e ele não teria dificuldade. O PP já é um partido mais de centro ali, né? Centro-esquerda, mais de centro. Mas aí, essa regra aí, eles são os coronéis, eu sou um soldado. Eu sei que eu estou dentro desse grupo como soldado para ajudar, para ali participar, talvez até a minha participação no pleito com eles, para ajudar dentro desse pleito. Não como vereador, em outra função. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial, presidente, e a gente retoma aqui. Agradecer você que está acompanhando, inclusive, o Frente a Frente aqui ao vivo, mandando aqui já alguns registros aqui da entrevista. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, a gente volta, 1 minutinho só.